Então, pessoal, aqui nós começamos realizando ensaio de pacometria, utilizando o pacômetro, né? Esse aí é um pacômetro que nós adquirimos na Shopee. Não é como esses pacômetros top profissional, mas até que é útil. Mas assim, você consegue notar que nós fizemos várias marcações no vídeo. Vocês conseguem notar aqui que vários pontos estavam ficando vermelho aqui, né? Representando que havia algo ali na parte do interior da parede, olha só. Deixa eu voltar mais um pouco aqui. Tem umas partes que eu consigo registrar que tá vermelho, olha só. Ó, aqui já tá vermelho. Justamente como se tivesse alguma estrutura ali na parte interna dessa parte da parede. Só que assim, por que é importante realizar um ensaio de pacometria não só num sentido? Por exemplo, pegar aqui 1 metro de altura e passar durante a parede todinha. É importante você realizar tanto na parte mais alta quanto na parte mais baixa para poder você realmente conseguir realizar um teste, fazer um estudo, né? Previamente de uma maneira mais adequada. Por que a gente deve fazer o ensaio de pacometria? Não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor aqui do mouse. É o seguinte, dá para ver o cursor do mouse, né? Show. Enfim, seguindo aqui o estudo de pacometria, ao invés da gente seguir só nesse alinhamento aqui, a gente deve fazer tanto nesse alinhamento quanto também na parte superior, na parte inferior, para ver a possibilidade de ter realmente um pilar, pois pode ser qualquer outra coisa chumbada ali dentro da parede, certo? Pode ser desde um prego, qualquer outra coisa aí pode estar interferindo aí na parte do estudo. E aí, se você conseguir identificar que é um pilar, você faz ali o desenho total para poder representar ali o pilar. No caso, nós marcamos vários pontos, mas não havia nenhum pilar nesse local. Porque vocês podem notar que eu marquei várias vezes, mas quem não entende diz assim: como é que não há estrutura como pilar e viga nessa residência se tu marcou vários pontos lá? Ou seja, esse parâmetro estava com defeito ou não? Entendeu? Então essa aí é a questão. Por isso que vocês conseguem notar que eu me abaixo, eu levanto o pacômetro, volto, para poder identificar um desenho, um detalhamento, se é realmente um pilar ou não. E aqui no vídeo eu comento, né, que não tem nem estrutura como pilar e viga. E aqui, nessa parte, explicando, eu falo aqui que nós fizemos a substituição aqui, né? Ou seja, onde tem a parede, nós fixamos essas linhas para poder receber o carregamento do telhado, da coberta. Então, ao invés do peso de toda essa parte da coberta tá vindo para essas paredes, começava a ser distribuído para essas linhas. Só que tem um porém também, né? A gente substituir todas essas partes onde tinha parede por linha, significa que elas vão funcionar como se fosse uma espécie de viga. Então, como é que vem o estudo da viga, por exemplo, da distribuição de carga? Ela vai da laje para a viga, da viga para o pilar, do pilar para a fundação. Então, o que é que acontece aqui nesse caso aqui? Ó? O que é que acontece aqui nesse caso? Supondo aqui que tinha todo um carregamento vindo aqui, ó, nesse mesmo sentido, certo? Ela deixa de vir nesse sentido, começa a funcionar como se fosse uma viga, então todo o carregamento vem para esses cantos, um para um lado e o outro para o outro. E aí, no caso de vir reto, eles estão vindo aqui para a parte dessa linha. Só que dessa linha, eles começam a descer aqui para essa outra parede que ele está apoiado. Como essa parede não tem nenhum pilar, a própria parede recebe o carregamento. Então eu comentei aí até no último vídeo, que foi conversado novamente com a cliente sobre a reestruturação, que ela não queria fazer em primeiro momento. No entanto, é necessário realizar uma reestruturação para poder manter a estrutura de pé, senão não vai ter como, né? Esses blocos cerâmicos, eles não são estrutural. Então, ainda mais dessa forma, ela não vai conseguir combater o esforço da parte da coberta e principalmente da própria casa, né? Pois essa outra parede grandona aqui, ainda não tinha sido analisado que ela ia ser removida, ela passou, né, a ser também uma parede que a ser demolida. Então, imagine só todo o carregamento do telhado vindo só para duas paredes mais ou menos, uma de um lado, outra do outro. Olha só o tanto de parede aqui que temos nessa casa. É como se fosse mais de uma casa, olha só. Olha o tanto de parede que tinha
que estava servindo de sustentação para a própria coberta, onde nós removemos várias paredes, substituindo onde tinha essas paredes por linha para poder fazer essa distribuição de carga. No entanto, tem outras paredes que estão sendo mais sobrecarregadas, né? Nessa parte eu mostro todo o imóvel, olha só. São 3 casas, bem dizer. E aí começa a parte de demolição. Essa primeira parede que a gente começa a demolir, ela não é de alvenaria, ela é uma parede de gesso, então não tem nem tanto problema, até mesmo porque não tem nada apoiado sobre ela, né? Mas nós começamos pela parte superior da residência. Começamos pela parte superior ao invés da parte inferior, justamente porque a parte inferior ela tem mais carregamento de peso do que a parte superior. Então o que é que nós fizemos? Nós aliviamos todo o peso da parte superior da residência para depois nós trabalharmos na parte inferior. E aí sim nós começamos a demolir a parte aqui onde já é a alvenaria, certo? Ó, depois disso a gente passa para essa outra parede, que no caso ela só estava servindo como amarração, pois não tinha nada sobre essa parede. Passando mais para frente, fica todo o peso, olha só, todo o peso do entulho. O peso nós deixamos solto, separado mesmo. Você consegue notar que onde ele estava nós deixamos e ele fica espalhado, certo? Por que que a gente não junta o peso todo num canto só? Por conta da sobrecarga. Isso é um pavimento, ó, aqui ó, pavimento superior. Então quanto mais espalhado o entulho, melhor. Por conta da distribuição de peso aqui sobre essa laje, não ficar sobrecarregada. Pois se nós colocarmos tudo num canto só, imagine a sobrecarga nesse determinado ponto, né? Fica uma carga pontual e aí fica um grande risco. Depois disso nós começamos a parte de retirada desse entulho. Olha só o tanto de entulho que tinha em vários outros cômodos. E aqui nós tiramos todo o peso, né? A parte de entulho aqui, ó, foi retirado tudo. Aqui é onde tinha uma escadazinha, que num vídeo mais pra frente a gente faz uma alteração, né? A gente derruba essa paredinha que tem aqui no canto. Fazemos o fechamento aqui desse outro ponto, porque a escada vai lá pro canto. Não é que a gente vai tirar daqui e colocar lá. A gente vai fechar essa e fazer uma nova lá. Não tem como tirar uma daqui e botar lá, porque não é estrutura metálica, né? E nem de madeira. Então é necessária a demolição e reconstrução ali do outro lado. Aqui nós bolamos um plano para poder retirar essa parede também. Essa parede também é uma outra das paredes que é, nós iríamos remover. Então nós tínhamos que bolar um plano para poder apoiar essas linhas. Note que aqui tem uma linha, aqui tem outra. E essas linhas elas não se encontram. Ó, tem uma aqui que ela vem e é mais ou menos aqui. Então, ou seja, todas essas linhas estão apoiadas nessa parede. E nós colocamos uma prancha de ponta a ponta aqui para poder realmente tirar essa parede, certo? Essa linha começou a servir como a sustentação aqui para essa parte da coberta. E assim permanecer ali de... Aqui ó, parte que eu mostrei para vocês, demolição, aqui é a demolição de uma outra alvenaria. Aquela parte ali no final é esse cômodo aqui, ó, certo? Aqui é o entulho, onde o entulho ficou aqui embaixo, ó. Bem aqui é um vão aberto, onde tinha uma escada antigamente. Nós jogamos todo o entulho, por isso que ficou tudo isso de entulho, ó, acumulado na parte de baixo. Ó, note que o rapaz aqui tá jogando todo o entulho nesse canto, ó. Tá vendo, ó? Esse vão aqui aberto é justamente onde tinha uma escada, onde foi jogado todo esse entulho aqui de cima. Até facilita a questão aqui da gente não ter que tirar em balde, simplesmente a gente joga pra cá. Pega um carrinho de mão, qualquer coisa, joga pra cá e tudo. E aí ficou todo acumulado aqui, ó. Encheu o cômodo inteiro. E aqui nós já estamos com a parte da parede removida. Olha só a escada que havia nesse ponto. Ela foi fechada. E nós estamos trabalhando na parte, nesse momento, né? Estávamos trabalhando na parte de vigas. Nessa parte aqui para poder depois retirarmos aqui um trecho e assim elaborarmos o estudo aqui para iniciarmos a construção da escada. E aqui a prancha que foi colocada, veja só como eu informei aqui, ó, as linhas elas não são contínuas, elas não são, ou seja, não são inteiras de passar de um ponto a outro, até mesmo porque teria que ser muito grande mesmo.
Então olha só, elas ficavam toda apoiada nessa parede. E o que nós fizemos aqui também foi escorar primeiramente todas essas linhas para poder a gente retirar no entorno aqui de cada linha. A gente começou a retirar a parte da alvenaria, né? Quebrar um pouco para ir soltando. Assim não ter perigo de mover alguma coisa aqui ou trepidar essas linhas aqui quando a gente começasse a quebrar aqui a parte da parede. Então nós fizemos a retirada aqui no entorno. Depois de retirar todo no entorno de cada linha dessas aqui, nós quebramos aqui um trecho para poder deixar a alvenaria aqui ainda e servir de sustentação para colocarmos essa prancha e depois subirmos ela. Depois disso, aí a gente fez a demolição da parede. Olha só como é que ficou a diferença aqui, ó, depois de retirar toda a parte do contrapiso, toda a parte daquelas paredes de entulho. Além disso, já foi colocado até mesmo o material aí, preparo para fazer a parte do banheiro. E tem um banheiro que foi feito um gabarito prévio. Essa parte aí vai ser como se fosse um salão, tá certo? Tá mostrando depois aí em uma outra live, possivelmente, explicando melhor tudo isso. Olha só, aqui vai ser o banheiro, como se fosse um gabaritozinho, né? Só mesmo para poder realmente mostrar onde é que ia ser a parte do banheiro. Aí essa janelinha aqui vai ser tirada e vai ser colocada uma janelinha aqui. A gente não teve que fazer a parte da verga, contra a verga, depois quebrarmos aqui para fixarmos essa janelinha. Esse reboco aqui todinho vai sair para poder nós regularizarmos essa parte do banheiro. O que é regularizar? Justamente alinhar o reboco. Esse reboco aqui tá todo torto, tá várias barrigas e etc aí com bucho e tudo. Então nós vamos retirar para poder deixar todo alinhado, fazer um rebocozinho novo. E essa parte aqui que foi montada, que eu vou mostrar posteriormente em um outro vídeo, mais para frente, essa parte nós deixamos todo no esquadro, então nós vamos deixar todo no esquadro também a questão daquela parte daquele reboco quando nós tirarmos. Aqui ó, como eu mostro, aqui foi tampado e aquele outro local é onde a gente vai abrir um vão para poder colocar, para poder realmente construir a escada. Eu disse que ia mostrar em uma outra live, mas olha só, nós já temos aqui o esboço da casa, certo? Então já serve aqui como própria referência de planta baixa. A parte que eu estou falando é justamente essa. Esse cômodo aqui é o cômodo que nós estamos trabalhando, onde aqui é o banheiro, que eu mostrei para vocês um gabarito, né? Gabarito prévio. E aqui a escada, certo? A escada subia assim e assim, sendo da maneira mais adequada. Mas o cliente disse que não queria fazer esse Lzinho aqui, porque embaixo, né? Ia ter que afastar uma porta também. Tem um trabalhão doido. Então nós fizemos a escada, também esse esboço aqui, né? Esse croquis. Foi alterado, como eu disse, a obra da alteração, nós alteramos de várias coisas, de diversas maneiras aqui. Então, essa escada aqui, ela ficou só até esse ponto aqui, ó, certo? Não tem esse patamar aqui, aqui já é a subida dela. Ou seja, ela fica um pouco mais íngreme, porque nós fizemos do tamanho da outra escada aqui ó, existente. Ó, tá vendo aqui embaixo, no cursor aqui do mouse, ó? Aqui é onde era aquele fechamento da escada, então essa escada seria desse mesmo tamanho, só que aqui no canto da parede. Antes ela era bem aqui, ó. Bem aqui. E agora ela vai ficar aqui nesse ponto. Aqui seria um hall, né, de entrada, onde você, dobrando aqui para a esquerda, entraria nesse salão, que aqui nós estamos trabalhando no salão. E virando aqui à direita, nós entraríamos na parte da casa. Então, essa paredinha aqui também deixou de existir, para poder ampliar aqui um espaço a mais aqui dentro do próprio cômodo da parte do salão. Já que é tudo da cliente, né? Não tem por que fazer isso aqui, a não ser que se ela queira alugar esse ponto, ela pode fazer essa paredinha futuramente, nem que seja uma parede de gesso, sobe aqui, para cá o salão e para cá a casa. Aqui está sendo prevista uma sala, aqui uma cozinha, e tem aquela parede que eu disse que vai ser removida todinha, que é uma parede que fica bem aqui, ó. Ah, mas tem essa parede aqui, não vai ser removida não? É o seguinte, essa parede aqui é do croquis, então ela tá igual, tanto esse cômodo desse quarto quanto esse, elas estão iguais aqui, certo? A medida é igual. E lá não é igual. Daqui para cá, na residência, é como se fosse uns 3 metros e alguma coisa, e daqui para cá é como se fosse uns 2 e alguma coisa. Então, essa parede, ela é bem aqui assim, ó, mais ou menos. Então, nós temos que quebrar para poder afastar ela para cá. Só que estamos pensando aí, analisando ainda, se essa parede vai ser de alvenaria ou de gesso. Sendo de gesso é melhor,
pela questão do peso. Ou seja, o peso sobre essa laje aqui é mais tranquilo. O gesso não pesa tanto quanto uma alvenaria e ao mesmo tempo a gente não precisa reforçar embaixo. Se for de alvenaria, nós vamos precisar reforçar embaixo para poder não ficar todo esse peso aqui sobre a laje, sem nenhuma viga embaixo. Então, tendo a questão de fazer a estrutura de gesso, a gente evita esses custos a mais, né? Então, a gente deixa uma estrutura mais leve e evita esse custo. Aqui é uma outra escada que está sendo previamente, né, feita. Ela não está nesse outro, um outro local, era aqui mais ou menos, e ela vinha assim, ó. Ela não está vindo mais assim. Nós deixamos ainda aquele vão aberto e ela vai vir assim de lado, certo? Aqui é como se fosse uma despensa, um depósitozinho. Aqui um banheiro, que ainda não sabemos se ele vai continuar desse mesmo jeito, que é um banheiro bem esquisito em L, olha só. Como se aqui fosse o box, né? Aqui é a parte do aparelho sanitário e aqui é a pia. Mas vamos ver se vai continuar desse mesmo jeito ou se vai ser só um banheiro assim reto. Vamos ver direitinho mais para frente. Mas a ideia aqui é o seguinte, é fazer estrutura leve. Para quê? Para poder reforçar o menos possível na parte de baixo, né? Por causa do peso. Então, estrutura leve aqui em cima, o máximo que puder a gente vai executar, como parede de gesso, forro, né, de gesso. Vamos ver aí. Além disso, nós vamos fazer também uma reestruturação. Já foi combinada a questão da reestruturação. Vamos colocar um pilar aqui no canto, um outro aqui no canto. Vamos colocar outros pilares por aqui, fazer a viga, né, juntar aqui e fazer uma reestruturação. E aí a gente consegue até fortalecer a questão aqui da parte de baixo. Explicando para vocês aqui sobre a parte de reestruturação dessa reforma, olha só. Aquela parte que eu mostrei agora para vocês do croquis, certo? Olha só, aqui já foi removido todas as paredes, ó. Todas as paredes foi removida, onde tinha, nós colocamos a linha para poder suportar a parte do carregamento dessa coberta. Só que nós temos o problema que eu falei, que todo esse carregamento está agora nessa parede e nessa outra. Porque a carga vem aqui, ó, na coberta, aqui para a parte das linhas, ela vem para cá e daqui para cá. Então todo o carregamento dessa coberta agora está nessa parede e nessa outra. Não está mais nessa aqui. Então por isso é necessário fazer uma reestruturação. Se fosse coisa pequena não teria tanto problema. Mas olha só o tanto de marcação de parede que foi removida. Olha só. Mano, é muita. É muita, olha só. Uma, duas, fora dos outros lados, hein? Mas é isso. Além da reestruturação, aqui na parte inferior, nós começamos a tirar também aqui, ó, parte da alvenaria. Nós deixamos para tirar aqui depois de aliviar toda a carga na parte superior, como eu informei. Ali nós estamos fazendo um estudo para saber sobre essa viga. E nessa parte dessa viga nós vimos que ela tem uma altura mínima de 15 centímetros, sendo que era necessário ter 30 centímetros se considerarmos 10% do vão, já que de uma parede até a outra aqui é 3 metros. Então nós temos que fazer o reforço, só que ao invés do reforço, eu vou explicar mais para frente o que é que nós bolamos aí, tá certo? Então vamos encerrando essa live por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E vamos finalizando para continuar mais para frente a live. Tá certo? É isso, pessoal. Valeu. Se inscreve aí. Tem os outros vídeos no canal. Acompanhe nossos vídeos sobre essa etapa de reforma residencial para você se situar por dentro aí sobre o que está sendo executado. E vamos continuar com as explicações em uma outra live futura.